Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 12 a 16 de abril. Saiba em detalhes como será o confronto entre Adriana e Aníbal Balvanera. Aguiar e Vitória que terão um pequeno desentendimento. Mas antes, por favor, eu peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 12 de abril. Nelson vê a corrente no pescoço de Aguiar e exige que ele diga quem lhe deu aquela cruz. Aguiar diz que foi a senhora Vitória. Nelson, cachorrão abusado, arranca a corrente do pescoço de Aguiar. Cristina fica surpresa quando Liliana diz que pretende morar na mansão Balvanera junto com o pai. Furioso, Nelson pergunta a Vitória por que Aguiar estava com aquela cruz no pescoço. Vitória diz a Nelson que não irá discutir os motivos e exige que ele devolva a corrente para Aguiar e lhe peça desculpas. Nelson, rato ordinário, diz para Vitória esquecer, pois jamais se rebaixará pedindo desculpas a um empregado, muito menos a Aguiar. Nick se aproxima do quarto e fica na porta ouvindo a discussão entre os dois. Vitória diz a Nelson que já chega, pois não fez ele passar nenhuma vergonha. Já ela pegou ele fazendo amor com uma mulher no escritório dele e, apesar de tudo, ficou calada. Nick chora ao descobrir a traição do pai. Cristina chega aflita na mansão Balvanera e diz a Tomásia que precisa falar com José Ângelo. Vitória pede desculpas a Aguiar pelo modo que Nelson agiu e quando vai devolver a corrente para ele, vê que o pingente está soltando. Então diz a ele que mandará arrumar e depois lhe devolverá. Aguiar chora parecendo um menino e diz a Vitória que não quer perder o seu casamento. Diz que ama a sua esposa, diz que não quer perder a filha. Vitória fica comovida, pede para Aguiar não chorar e diz que se sente responsável por tudo o que está acontecendo. Os dois se abraçam. Nesse momento, Cristina entra no escritório. Pobre Cristina, só chega na hora errada. Furiosa, Cristina diz: que maravilha, que maravilha. Vocês sequer esperaram eu ir embora e já estão comemorando. Cristina diz a Vitória que ela não se contentou em tirar o marido dela e também quer tirar sua filha. Cristina diz que a filha dela não viverá naquela casa e diz a Aguiar que nem por cima do seu cadáver ele ficará com Liliana. Enquanto isso, Paula diz a Gilda que não pode ter paz porque acabou com a vida de Cristina. Cristina diz a Vitória que não irá embora daquela cidade sem sua filha. Descontrolada, dá uns tapas em Aguiar e sai. Tomásia tenta fazer Cristina se acalmar e manda ela esperar enquanto pega um chá para ela. Cristina resolve voltar até o escritório e escuta a Vitória dizer a Aguiar que acha injusto porque eles sempre tiveram uma relação de trabalho e não acha certo que Cristina tenha formado uma ideia equivocada sobre isso. Aguiar diz que pensa o mesmo, mas o que acontece é que Cristina não confia mais nele. Vitória diz a Aguiar para ele não deixar que o seu casamento acabe por questões de trabalho. Aguiar diz a Vitória que se sente muito mal, porque sempre foi leal e fiel e agora Cristina pensa que ele está enganando com outra mulher, com ela. Aguiar jura a Vitória que jamais foi infiel à sua mulher. Cristina, muito envergonhada, diz: Virgem Santa, me abriu os olhos, o que eu fiz? Cristina se pergunta o que fazer. Ela diz que não tem cara para dizer a José Ângelo que estava enganada e pedir que ele a perdoe, e vai embora aos prantos. Aníbal diz a Antônio que Adriana só voltou para fazer ele se sentir um miserável. Adriana chega na mansão Balvanera. Cristina conta para Paula que José Ângelo não a enganou e diz que se deixou levar por seus malditos ciúmes. Cristina diz a Paula que a sua cara arde de vergonha. Vitória fica eufórica ao ver Adriana em seu quarto. Depois, ela pede à irmã para lhe contar os motivos de ter se escondido. Adriana diz a Vitória que está muito confusa e que a única coisa que pode dizer no momento é que a ama e que precisa muito dela. Enquanto isso, Antônio diz a Aníbal que ele deveria ter o valor de dizer a Adriana que a morte da filha dela foi uma mentira cruel que ele inventou. Aníbal diz a Antônio que há mentiras que devem ser guardadas até o último momento, ainda que seja às custas da própria vida. Sozinho, Aníbal diz que não se importa com o que tem acontecido com aquela bastarda.
Aguiar diz a Liliana que Cristina precisa dela e que o melhor é ela ficar ao lado da sua mãe. Adriana diz a Vitória que na mesma cova que enterrou a sua filha Lúcia, enterrou seu pai também. Adriana diz a Vitória e Tomásia que o seu coração de mãe diz que a sua filha está viva e diz que irá provar. Nick liga para Kendra. Arrasada, Nick diz a Kendra que o seu pai traiu a sua mãe e diz que para ela ele deixou de ser o seu pai. Vitória revela para Adriana que Nelson a traiu. Adriana diz a Vitória que ela é a força daquela família e diz que ela não nasceu para repetir a história da mãe delas. Gusmão vê Nick chorando e fica preocupado. Nick diz a Gusmão que ele é igual a todos os homens e que só buscam as mulheres para se divertirem. Nick acusa Gusmão de ter dormido com Poliana, não deixa ele se explicar e diz que ele é um mentiroso, um traidor, igual ao seu pai. Odete liga para Jean-Marie e o convida para tomar um café na sua agência. Jean-Marie fica eufórico. Kendra vai ver Nelson. Leonardo liga na agência. Beatriz fica surpresa e pergunta como ele descobriu que ela trabalha lá. O nojento pergunta se Beatriz já pensou na proposta dele de voltar para casa e diz que ela não se livrará dele tão facilmente. Beatriz diz a Leonardo que jamais voltará com ele. Leonardo diz para ela aguentar as consequências então e desliga o telefone. Terça-feira, 13 de abril. Felipe vai à Meta Imagem e conhece Aníbal Balvaneira. Nelson decide manter seu relacionamento com Kendra. Nelson diz a Kendra que felizmente Vitória não sabe que era ela que estava com ele naquela noite e diz que eles devem manter uma relação profissional na frente da sua esposa e de Aníbal. Kendra, sem vergonha, diz a Nelson que está disposta a ajudá-lo com seu casamento. Kendra diz a Nelson que sofreu muito quando seus pais se separaram e diz que não quer que Nick passe pela mesma situação. Nelson Bocozão fica surpreso com a atitude de Kendra. Nick desabafa com Gusmão. Chorando muito, Nick diz a Gusmão que nunca pensou que o seu pai trairia sua mãe. Nick diz a Gusmão que os seus pais não sabem que ela escutou eles discutindo e diz que quer que eles continuem pensando que ela não sabe de nada. Gusmão diz a Nick que não trairá a confiança dela. Cristina chega à mansão Balvaneira, muito envergonhada, e pede para Tomásia chamar José Ângelo. José Ângelo fica surpreso ao ver Cristina. Cristina pede desculpas a ele. Cristina diz a Aguiar que desde que Vitória apareceu, ela se sente pouca coisa e ficou louca de ciúmes. Cristina diz a Aguiar que não deveria ter duvidado dele porque ele nunca lhe deu motivos e pede para ele perdoá-la. Cristina diz a Aguiar que a Virgem abriu os olhos dela e diz que escutou a conversa dele com Vitória. A Aguiar diz a Cristina que a ama e que se tivesse no lugar dela teria feito o mesmo, morreria de ciúmes. Aguiar e Cristina se reconciliam. Adriana e Vitória veem os dois se beijando. Vitória diz a Aguiar que fica feliz que eles tenham se entendido e apresenta Adriana para eles. Adriana fica surpresa em saber que Aguiar é o guarda-costas de Vitória. Cristina pede desculpas a Vitória. Vitória aceita as desculpas dela, diz que o que houve foi um mal-entendido e diz que fica feliz por ela e Aguiar terem se entendido. Adriana está contando para Cristina como conheceu Aguiar quando Liliana entra na sala. Aguiar chama para apresentá-la a Adriana. Liliana e Adriana ficam frente a frente. Adriana fica comovida e Liliana chora. Nick resolve sair para caminhar um pouco e Gusmão não permite que ela vá só e sai atrás dela. Aguiar e Cristina acham que Liliana está chorando por causa deles e diz a ela que tudo já foi resolvido. Liliana se aproxima de Adriana, diz que não sabe o que está acontecendo, mas que sente uma angústia em seu peito. Cristina diz a Adriana que Liliana é muito sensível e pressente coisas. Liliana diz que está sentindo a mesma angústia que sente quando seu pai está em perigo. Adriana pergunta a Liliana se com a mãe dela ela sente a mesma coisa. Liliana pede desculpas a Adriana, diz que está muito angustiada e que nunca tinha se sentido assim. Liliana diz a Adriana que parece que a conhece de toda a vida e a abraça. Aníbal manda Gilda contratar um detetive e diz para ela não comentar nada com Paula. Adriana é muito carinhosa com Liliana. Cristina fica surpresa com o comportamento da filha. Enciumada, Cristina pede licença e sai levando Liliana.
A Adriana diz a Vitória que também sentiu algo desconcertante ao olhar nos olhos de Liliana. Enquanto isso, Liliana diz aos pais que não sabe o que aconteceu, só que se sentiu muito triste ao ver a irmã da senhora Vitória. A Adriana revela para a Vitória que pediu a exumação do suposto corpo da sua filha. A Adriana deixa claro que odeia Aníbal e vai embora. Gusmão diz a Nick que entende o sofrimento dela e diz que se preocupa que o problema com os pais dela prejudique ainda mais a sua saúde. Gusmão diz que Nick precisa admitir que está doente. Ele pede para Nick confiar nele e contar como começou o seu problema com a bulimia. Nick confessa a Gusmão que ficou com bulimia depois que algumas modelos zombaram dela, a chamando de gorda e dizendo que ela só foi incluída no trabalho porque a sua mãe era a dona da agência. Nick diz a Gusmão que sente como se a comida fosse um veneno que a intoxica a todo tempo e por isso ela provoca os vômitos, pois quando não tem mais nada no estômago, se sente livre, sem culpa. Nick diz a Gusmão que todos os rapazes que se aproximam dela é pelo seu dinheiro e pelo seu sobrenome, e diz que até ele só está ao lado dela pelo salário que a mãe dela lhe paga. Nick pergunta a Gusmão por que ele aguenta todas as atitudes dela, se é por estar com ela ou com Poliana. Nick pergunta o que Poliana tem que ela não tem. Gusmão diz que já chega e pergunta como que faz para ela entender que a relação entre ele e Poliana é somente uma amizade sincera, algo muito diferente do que ele sente por ela, que é amor, um amor infinito. Nick diz a Gusmão que ele fala que a ama, mas não se atreve a beijá-la. Gusmão diz que não é certo porque ele está ali para protegê-la. Nick diz para ele admitir logo que ela não interessa a ele. Gusmão não resiste mais e a beija. Kendra conta para Odete que a Meta Imagem contratou o modelo Dante Bonelli para estrelar a nova campanha. Satisfeita, Odete paga a Kendra pela informação. Odete diz a Kendra que destruirá o comercial de Vitória. Nelson visita Kendra. Nick interrompe o beijo e pela primeira vez chama Gusmão pelo seu primeiro nome, Francisco. Depois, Nick diz que Gusmão tem razão e diz que ele está ali só para protegê-la. Gusmão fica sem entender nada. O cara de pau ordinário Nelson dá chocolates para Kendra e diz que é um detalhe doce para agradecer a compreensão dela. Nelson começa a beijar Kendra e ela se faz de difícil. Nelson diz que eles combinaram que os encontros românticos deles seriam ali. Kendra diz que sim, mas que por um tempo ele deve se comportar como um marido amoroso que chega cedo em casa. Nelson vai embora e Kendra, furiosa, joga a caixa de chocolates no chão, dizendo que ele deveria ter levado um anel de brilhantes ou um casaco de pele para ela. Cristina avisa a Candelária que já se reconciliou com José Ângelo. Tomásia diz a Vitória que ninguém tira da sua cabeça que Aguiar se converteu em alguém muito importante na vida dela. Nelson entra no quarto sem bater. Vitória o recrimina. Nelson diz a Vitória que a ama e que não quer perdê-la e por isso não lhe dará o divórcio. Uf, que nojento esse cretino. Vitória diz a Nelson que perdeu a confiança nele e que na noite que o pegou fazendo amor com aquela ruiva, deixou de ser a sua mulher. Nelson recebe uma mensagem de Kendra. Vitória manda ele responder a mensagem da amante dele e o coloca para fora do seu quarto. Gilda conta para Paula que Aníbal mandou ela contratar um investigador. Quarta-feira, 14 de abril. Vitória diz a Aníbal que não permitirá que ele se intrometa em seu divórcio, porque já tomou a sua decisão e só está esperando o melhor momento para falar com Nick. Gilda pergunta a Paula se ela permitirá que Aníbal encontre Candelária Corona e se ela permitirá que Candelária roube Aníbal dela sem lutar por ele. Paula diz a Gilda que não, que nunca permitirá isso. Tá vendo? Depois dessa Paula sem moral, sem vergonha, ainda se achou no direito de ficar julgando a Vitória. Adriana diz a Antônio que não contou nada para a Vitória sobre o que ele lhe disse sobre a sua filha. Depois, Adriana conta para o padrinho a emoção que sentiu ao conhecer Liliana. Aguiar, Cristina e Liliana celebram a reconciliação da família. Gusmão leva o jantar no quarto para Nick. Gusmão é todo carinhoso com Nick e para que ela coma toda a comida, ele dá na boca dela. Depois, Gusmão diz a Nick que ficará no quarto até ela dormir.
Adriana volta a Santa Rita para tentar descobrir o paradeiro do médico que a atendeu quando ela deu à luz. Candelária vai à igreja e pede perdão a Deus pelo segredo que guarda. Candelária alega que o que fez foi por amor à sua filha. Cristina conta para Paula que se reconciliou com Aguiar. Salviano diz a Aguiar que, como não tem filhos, gostaria de saber dele como deve tratar uma criança de 7 anos. Aguiar conta para Salviano tudo o que ensinou a sua filha Liliana. Salviano pergunta por que ele não teve um menino. Aguiar diz a Salviano que depois que Cristina teve Liliana, ficou muito doente e não pode mais ter filhos. Salviano confessa a Aguiar que nunca se importou em formar uma família, mas que agora mudou de ideia e diz que nunca pensou que naquela idade conheceria a mulher que realmente o fizesse apaixonar. Depois, Salviano agradece a Aguiar pela conversa. Cristina chama Beatriz para voltar a morar com ela. Beatriz a agradece, mas diz que por enquanto ficará com seu pai. A família Balvaneira está reunida tomando café da manhã. Liliana chega para mostrar uma planta para Vitória. Adriana entra furiosa e exige que Aníbal lhe diga o que fez com a sua filha. Adriana diz ao pai que não se acalmará até que ele lhe diga o que fez com a sua filha. Liliana presencia tudo e fica assustada. Aníbal diz a Adriana que todos sabem o que aconteceu com aquela criança. Adriana diz que ele está mentindo porque a sua filha nasceu viva e ele tirou ela dela. Nick e Liliana choram. Vitória tenta acalmar a irmã. Adriana diz que tem certeza que a sua filha está viva e grita para Aníbal Balvaneira confessar o que fez com a sua filha. Nick diz para a tia se tranquilizar e diz que se tudo que ela está falando for verdade, o avô tem que falar. Nelson diz a Nick que aquele assunto não interessa aos dois e a leva dali. Aníbal diz a Adriana que a única coisa que fez foi o que tinha que fazer. Nick diz ao pai que se tudo o que a tia disse for verdade, é algo muito duro. Nelson diz a Nick que ela tem razão e que quando vê uma tragédia de tão perto, dá um valor ao que tem, como um lugar onde morar e aos pais que a amam. Nelson acredita que se Nick estiver ao lado dele, Vitória não o deixará. Liliana diz a Aguiar que o que aconteceu com a senhorita Adriana é muito triste e que talvez tenha sido por isso que se sentiu tão triste quando a conheceu. Sozinhos na biblioteca, Aníbal continua negando para Adriana que a filha dela esteja viva e diz que o pai da filha dela a abandonou enquanto ele esteve ao seu lado e a ajudou da melhor maneira que pôde. Adriana diz a Aníbal que se confirmar que a sua filha está viva, ele pagará muito caro. Jean-Marie chega na agência de Odete. Lucinda diz a ele que Odete teve que sair e marcará outro dia para encontrá-lo. Jean-Marie vê Stefano e fica fascinado. Jean-Marie vai embora e Lucinda avisa a Odete que fez exatamente o que ela mandou. Nick se olha no espelho e diz que super engordou depois do jantar que Guzmão lhe deu. Guzmão entra no quarto e diz a ela que encontrou uma clínica especializada em transtornos alimentares. Guzmão se oferece para acompanhá-la até a clínica. Adriana diz a Liliana que está destruída. Liliana a consola. Depois, Adriana diz a Liliana que está decidida a encontrar a sua filha. Liliana diz que acha muito bonito que ela lute daquela maneira por sua filha. Vitória e Aguiar dizem a Adriana que a ajudarão no que ela precisar. Salviano convida a Beatriz para sair. Ela diz a ele que não, porque não quer ter mais problemas com seu ex-esposo. Salviano se oferece para ajudá-la com ele. Beatriz diz que não, diz que é algo que ela que tem que resolver sozinha. Jean-Marie conta para Poliana que viu Stefano Longoria e diz que pessoalmente ele é muito mais bonito. Jean-Marie diz que precisa conseguir o telefone dele. Aguiar diz a Vitória que lamenta por não ter podido dar um irmão para Liliana e diz que lamenta muito mais por não ter podido estar presente no parto dela. Aguiar diz que estava fora trabalhando, então o parto de Cristina se antecipou e a mãe dela a ajudou. Depois, Aguiar pergunta a Vitória se ela realmente acredita que a filha da sua irmã está viva e pergunta por que Adriana questiona o pai sobre a filha. Vitória diz que a verdade é que aquela situação a desconcerta muito, mas diz que irá ficar do lado da sua irmã. Depois, Vitória diz a Aguiar que, ainda que não pareça, ela é muito vulnerável, mas que por sorte agora o tem.
Eles ficam bem próximos e Vitória pergunta o que está acontecendo. Aguiar diz que tem algo errado com ele e diz que precisa ir. Vitória pede para ele ficar com ela e pergunta se o que há de errado com ele tem a ver com ela e pede para ele dizer o que sente. Aguiar diz que sente que aquilo não está bem. Os dois quase se beijam. Aguiar se controla e diz a Vitória que eles estão fazendo as coisas errado. Nervoso, mas com firmeza, Aguiar diz a Vitória que eles estão confundindo as coisas. Aguiar diz: "Você é a minha patroa e isso está muito claro para mim." Vitória pergunta o que ele está querendo dizer com aquilo. Aguiar diz que você e eu temos que ocupar o lugar que nos corresponde. Você e eu jamais vamos ser amigos, e não somos. Eu sou somente o seu empregado, e isso está muito claro para mim. Vitória diz: "Você tem razão, Aguiar. Temos que manter distância. Pode sair." "Sai, Aguiar." Aguiar sai triste e Vitória chora. Mas o Aguiar agiu honradamente, né, gente? Muito bonito. Ele é um homem casado e resistiu à tentação. Quinta-feira, 15 de abril. Com a ajuda de Poliana, Jean-Marie consegue o telefone de Stefano. Aníbal pergunta a Gilda se ela já encontrou o detetive. Gilda diz que sim, que a agência recomendou o melhor e que ele irá vê-lo na meta-imagem. Jean-Marie liga para Stefano e não consegue dizer nada. Ele fica emocionado por ter escutado a voz do amado. Vitória insiste para que Nick faça aulas de piano. Nick pergunta à mãe se o que a tia disse sobre o avô é verdade. Vitória diz a Nick que o avô dela tem uma versão e a tia dela tem outra. Vitória diz que prefere acreditar que a sua sobrinha está viva e que algum dia aparecerá, mas diz que não sabe se isso será possível. Nick diz à mãe que ficaria feliz pela tia, mas diz que não acredita que o avô seria capaz de fazer algo assim. Aníbal exige que o detetive haja com discrição. Aníbal manda o detetive procurar pelo médico que fez o parto de Adriana. Aníbal quer saber o que ele fez com a criança. Aníbal manda o detetive procurar por Candelária também. Enquanto isso, Gilda liga para Paula e diz que já explicou ao detetive o que ele precisa fazer. Gilda diz a Paula que o detetive é filho da sua madrinha, que eles se gostam como irmãos e por isso fará tudo o que elas quiserem. Essa Gilda e essa Paula não valem nada. Paula diz que não pode perder Aníbal e que ele precisa voltar para ela. A professora de piano diz a Vitória que Nick não tem a menor vontade de aprender e se demite. Vitória diz a Nick que ela não pode seguir sem ter um objetivo na vida. Depois, Vitória manda Tomás arrumar outra professora de piano para Nick. Vitória sai nervosa para o trabalho. Guzmão se senta e começa a tocar o piano. Vitória volta e encontra Guzmão tocando. Vitória, Aguiar, Liliane e Nick ficam encantados com o talento de Guzmão. Vitória diz a Guzmão que ele deveria dar aulas de piano para Nick. Nick diz: "Imagina, um guarda-costas multiuso." Guzmão não gosta do que Nick fala. Guzmão agradece Vitória, diz que Nick não está interessado em aprender e ele também não está interessado naquele posto. Salviano leva para Kendra um urso enorme que Nelson mandou para ela. Nelson escreveu no bilhete: "Um presente para o seu coração de menina." Furiosa, Kendra rasga o bilhete e diz que quer um conversível, um apartamento. Depois, Kendra tenta seduzir Salviano. Salviano a rejeita e diz que o chefe está esperando por ele. Kendra pensa que Salviano está agindo assim por Beatriz e fala mal dela. Salviano não gosta e vai embora. Aníbal diz a Antônio que contratou um detetive para encontrar a Candelária. Enquanto isso, Paula conversa com o detetive. Paula diz ao detetive que ele fez muito bem ao garantir para Aníbal que encontrará a Candelária Corona, mas diz que é a última coisa que ele fará e que Aníbal também não deve saber que Candelária teve uma filha dele. Paula entrega o envelope para o detetive e diz que aquelas são as únicas informações que ele dará para Aníbal. Depois da conversa que tiveram, Vitória começa a tratar Aguiar com certa frieza. Vitória pede para Aguiar esperá-la fora da sua sala, pois ali ela não corre perigo. Aguiar percebe que ela está diferente e pergunta se ela está chateada pelo que ele disse. Vitória diz que não e diz: "Além do mais, eu não me lembro de nada. O que você me disse?" E diz que é melhor ele esperar por ela lá fora. Nick pede para Guzmão tocar piano para ela. Guzmão a chama para tocar junto com ele.
Nick e Gusmão tocam o piano juntos. Eles quase se beijam, mas Gusmão resiste, se levanta e diz que ela precisa se deixar levar pela emoção. Nick diz: mas Gusmãozinho, eu tô me deixando levar pela emoção. Nick pergunta se Gusmão sente o mesmo que ela e eles se beijam. Paula toca piano para Cristina e Liliana. Liliana então comenta com elas que Vitória mandou Tomásia conseguir uma professora de piano para Nick. Gusmão diz a Nick que ela desperta nele emoções que nunca sentiu. Nick diz a Gusmão que é muito difícil para ela confiar nos homens. Ela fala sobre a traição do pai, fala sobre o que a tia falou sobre o avô e diz que acha que todos falharão com ela. Gusmão jura a Nick que não irá falhar com ela. Nick diz: tomara, Gusmãozinho, porque se você falhar, eu vou confirmar que todos os homens são os desgraçados. Vitória fica aflita quando Beatriz avisa que o modelo não chegou para fazer o comercial e diz que não conseguiu localizá-lo. Stefano escuta Odete falando com Kendra sobre ter subornado o modelo e fica chocado com a baixeza da mãe. Stefano diz à mãe que o que ela fez foi uma canalice. Nelson, o babão, pergunta a Salviano se Kendra gostou do urso de pelúcia. Salviano diz que ela ficou encantada e o encheu de elogios. Salviano diz a Nelson que ele conquistou Kendra. Poliana insiste em dizer a Gusmão que gosta dele e o abraça. Nick vê, não gosta nada e diz que se eles querem ficar se agarrando, que façam isso na rua. Enquanto isso, Liliana chora e pergunta por que Francisco não se dá conta de que ela o ama. Poliana e Gusmão tentam se explicar, mas Nick não deixa. Morrendo de ciúmes, Nick diz a Gusmão que o que os seus empregados fazem não lhe interessa. Nick chama Gusmão de estúpido e diz que ele não tem palavra. Para demonstrar a Gusmão que não se importa com o que ele faz, Nick dá a noite de folga para ele e Liliana e manda eles saírem juntos. Nelson é todo prestativo com Vitória e oferece ajudá-la com o comercial. Nelson diz a Vitória que não descansará até recuperar a confiança dela. Sem paciência, Vitória diz a Nelson que ele escolheu o pior momento para falar sobre os problemas dele e manda ele ir embora. Nelson é tão cachorro, sem moral, sem vergonha, que depois vai se pegar com a Kendra no camarim da agência. Vitória vê a Aguiar experimentando as roupas que o modelo usaria para fazer o comercial e tem a ideia de pedi-lo para fazer o trabalho, já que não conseguiu nenhum outro modelo. Sexta-feira, 16 de abril. Poliana está eufórica porque Nick deu a noite de folga para ela e Gusmão saírem. Enquanto isso, Nick chora e diz que sabia que não devia ter confiado em Gusmão, porque ele é igual a todos os homens. Poliana está decidida a conquistar Gusmão e diz a Liliana que não desistirá. Nossa senhora, Poliana deve ser irmã do Alonso, viu? Com tanto não que já ouviu, não desiste. Vitória diz a Aguiar que está com problemas para gravar o comercial e para evitar um processo, pede para ele ser o seu modelo do comercial. Aguiar resiste à ideia, mas Vitória o lembra de como foi difícil para conseguir aquele contrato com os franceses e implora para ele ajudá-lo. Kendra se arruma para o comercial e finge não estar sabendo que o modelo não apareceu. Aguiar não aguenta ver Vitória chorando e diz a ela que fará o comercial. Enquanto Kendra não chega, Vitória ajuda Aguiar a ensaiar. O diretor diz a Aguiar que quer vê-lo intenso, apaixonado. O diretor diz a Aguiar que ficou ótimo e diz que no final do comercial tem o beijo. Aguiar fica surpresa e pergunta se terá que beijar Vitória. Vitória diz que a ela não, mas a modelo sim. Kendra está certa de que Vitória não conseguirá gravar o comercial e comemora. Aguiar pede desculpas à Vitória, mas diz que não pode beijar nenhuma mulher que não seja sua esposa. Aguiar diz à Vitória que um beijo é uma carícia da alma. Vitória diz ao diretor que terão que mudar o final do comercial e diz que não terá beijo. Leonardo liga para a Beatriz e diz que é o dia do Guilherme ficar com ele. Depois, Leonardo diz a Beatriz que ela continua sendo esposa dele e será até que a morte os separe. Salviano podia capar esse escroto desse Leonardo. Salviano vê Beatriz triste e insiste para ela sair com ele para dançar e assim ela se alegrará. Beatriz diz a Salviano que não é certo ela sair para se divertir, porque ainda que esteja separada,
continua casada com Leonardo. Kendra chega pedindo desculpas pelo atraso. Vitória dá uma chamada nela. Vitória diz: Kendra, eu não acredito que com o salário que eu vou te pagar por essa campanha, você deva chegar tão atrasada. Kendra fica surpresa quando Vitória diz a ela que José Ângelo Aguiar será o modelo da campanha. Kendra bisca e Odete Picareta caíram do cavalo. Felipe diz a Guzmão que conversou com Paula e que ela disse que quer recuperar o amor dele. E ele diz que não se intrometerá. Guzmão diz a Felipe que para ele aquela mulher não existe. Guzmão diz para Felipe dizer a Paula para esquecer que tem um filho, porque ele não quer vê-la nunca mais. Cristina, a alcoviteira, diz a Paula que falou com Tomásia e ela será a professora de piano de Nick. Paula diz que não pode, mas Cristina diz que é a oportunidade que ela tem para esclarecer as coisas com Aníbal. Jean-Marie diz a Nick que Poliana e Guzmão irão a um karaokê. Salviano surpreende Beatriz ao chegar na casa de Felipe com uma pizza. Salviano diz que já que ela não pôde sair, levou uma pizza para ela não precisar cozinhar. Felipe diz a Beatriz que não vê nada de mal que ela saia para dançar com Salviano e a convence a sair com ele. Enquanto isso, o cretino do Leonardo continua a manipular Guile. Leonardo diz ao menino que Beatriz vai abandoná-los para viver com outro homem. Guile acha que a mãe vai abandoná-lo por Salviano e diz ao pai que não gosta dele. Leonardo fica furioso ao escutar o nome de Salviano. Depois de 52 tomadas, finalmente o comercial é gravado na meta-imagem. Nick pede para Salviano levá-la até o karaokê. Vitória explica a Aguiar os motivos que tinham para gravar o comercial naquele dia e o agradece pela ajuda. Nick e Jorge chegam onde Guzmão e Poliana estão e Nick finge que os encontrou por acaso. Salviano avisa a Beatriz que teve que cobrir um amigo e infelizmente não poderá sair com ela. Vitória entrega a cruz para Aguiar e diz para ele recebê-la como um símbolo de paz entre eles. Poliana diz a Guzmão que Nick está bebendo muito e ele se preocupa. Beatriz liga para Guzmão. Ele diz que está com Poliana em um karaokê e a convida a se juntar a eles. Adriana diz ao padrinho que não tem dúvida de que o médico que fez o seu parto foi cúmplice de Aníbal. Adriana chega à conclusão de que a mulher que vivia com seu pai saiba de algo e pede ao padrinho para lhe dizer onde ela pode encontrá-la. Paula conta para Gilda que Cristina conseguiu trabalho para ela na mansão Balvaneira como professora de piano de Nick. Paula diz que não sabe o que fazer, mas diz que é a oportunidade de se aproximar do filho e conquistar o carinho dele. Vitória conversa com Tomásia sobre o comercial e diz que não há dúvidas de que Aguiar é o seu anjo da guarda. Nelson fica todo chateadinho ao saber que Aguiar foi o modelo da campanha. Kendra diz a Nelson que não é problema dela, mas diz para ele que acha que há algo entre Nick e Guzmão. Kendra diz a Nelson que ele deve se preocupar porque a filha dele merece muito mais do que terminar casada com o empregado. Furioso, Nelson diz que se descobrir que há alguma coisa entre eles, expulsará o miserável do Guzmão da sua casa.